Olá, estamos de volta aqui em mais um dia de CIOSP dentro desse stand maravilhoso da Cruiser. E hoje, como que vai ser? Hoje a gente vai falar com uma convidada que não é das famosas, né? Ela é uma dentista, cirurgia dentista, que está aqui no Sim. CIOSP. Inclusive, ela entrou em contato com a Renata através do perfil do Pode Sondar e a gente vai contar a história dela, que é uma história de superação, uma história legal. Então, fiquem aí para vocês entenderem e verem o que aconteceu com a Isabela Isabela Góes. Góes. Isso. Que chique! Tá igual o pod dela. É isso aí. Isabela, diga aí para os nossos telespectadores e ouvintes, conta um pouquinho sobre você e conta por que a gente chamou aqui, né? Bom, eu me formei no final de 2017 e assim como muitos dentistas, eu sou de Belo Horizonte, né, de Itabirito, na verdade é uma cidade bem perto, me formei em Belo Horizonte. E assim como muitos dentistas, a gente acaba que sai da faculdade e vai trabalhar ali na clínica popular, né? Então fiquei ali por pouco tempo, até que na minha cidade surgiu a oportunidade de eu entrar de sociedade em um consultório. Em meados assim de com uns 8 meses, um ano de formada, eu fui para esse consultório e aí ali eu comecei a fazer a minha clientela, ter os meus pacientes, comecei a me aperfeiçoar, porque na época eu não tinha dinheiro para especializar, né, de cara. E aí foi acontecendo de eu aperfeiçoar em prótese, aperfeiçoar em império, até que com uns 2 anos, 3 anos de consultório, depois que a gente passou essa época da pandemia, que foi muito complicada para todo mundo, né? Quando a gente Verdade. respirou assim, que a pandemia passou, em janeiro de 2022 teve uma enchente gigantesca na minha cidade. Minas Gerais foi um dos estados assim que mais foi atingido por esse período chuvoso naquela época, né? E Itabirito praticamente acabou assim. Então, o meu consultório de mais uns 10 colegas foi inundado. No dia da Você perdeu enchente, tudo. tudo, Nossa, ela me mandou as fotos na época. Assim, era tudo, triste. Sabe, com lama até em lama. cima, tudo tomado de lama e as cadeiras viradas e os equipamentos e as gavetas. Tipo, meu, cena de guerra mesmo, Cena de assim. guerra. E assim, quando aconteceu essa chuva, eu não estava em Tebrito, eu estava por um batizado, num afilhado meu muito longe. E a minha secretária, na época, conseguiu levar algumas pessoas para subirem as coisas. Então a gente conseguiu subir carrinho de resina, subiu, deixou em cima das bancadas. Só que a gente não esperava que a água fosse chegar em cima daquelas bancadas. Então lá chegou a uma altura mais ou menos de 1,30 m. Então, assim, cadeira, compressor, ultrassom, todos os equipamentos que são muito onerosos, né, a gente perdeu, assim. E assim E fica tudo inutilizado, não dá para mandar arrumar, fica, secar, não, destrói, né? não tem como, assim, igual, por exemplo, a placa da cadeira, que é uma coisa super sensível, né, aquilo, e não foi só água, né, igual o Renato falou, foi lama mesmo, assim, lama pesada, é uma cidade Vem lixo, né? mineradora, Vem tudo. e assim, é É. uma lama que fica grudada mesmo, sabe? Tava tipo marrom, assim, as coisas tava tudo marrom, assim, da lama grossa, assim. Deu um desespero Grossa. de ver. Foi, não sei se vocês chegaram a acompanhar quando estourou a barragem de Mariana, que veio aquela lama Sim, Sim. sim, vermelha, assim. sim. Foi mais ou menos aquilo ali, Aquilo lá sabe? é resto de minério, né? Que é um lixo Isso. da mineradora que eles empilham lá e sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha que vai acontecer de novo, né? Porque Exatamente. E Desespero. assim, e é aconteceu agora até uma depois de lama Mariana que teve outro, mancha. né? Teve um outro, e é uma lama que mancha, é a coisa mais engraçada, assim. Até em alguns equipamentos a gente tentou salvar, tipo caneta de alta, ainda ficou assim, você usava, você ainda via assim as ranhuras bem avermelhadas, então não teve muito como, sabe? O que a gente conseguiu salvar foram as coisas que ficaram mais no alto, tipo televisão, a gente conseguiu salvar, alguns equipamentos que conseguiram colocar no alto, até mesmo algumas estantes que a gente tinha, que conseguiu ficar lá no alto, por causa da água ela molhou, né? E aí MDF quando molha, cai. Então quebrou e foi tudo para água. Nossa, você Nossa. imagina E eu isso? lembro Eu queria só assim, dar aquela paradinha pra você tentar. Você que tem um consultório odontológico, você que sim, é, investe, compra as coisas em 5, 10 vezes, aquele dinheirinho suado que a gente consegue renovar um equipamento, né? Acontecer isso. Você imagina tudo que você tem no seu consultório. Você compra o cara compra uma fresadora, você, meu, e joga isso fora, né?
E aí, como é que foi? Você tinha Quando- seguro? Não. O seguro não cobre? Como é que é essa... Na época, como é uma cidade bem pequena, uma cidade pacata, assim, a gente nem pensava nisso na época, assim. E aí a gente não tinha seguro, e assim, foi a cidade inteira, literalmente. Tipo assim, foi o comércio do meu marido, da minha sogra, foi tudo, sabe? E eu lembro que a primeira coisa que, quando a gente conseguiu desemperrar a porta e a gente conseguiu abrir, e assim, a minha rua estava inteira ali em comoção, né? Foi a primeira coisa que eu vi foi meu motor de canal. Na época eu estava fazendo especialização em endo. Nossa. Então, assim, imagina o gasto gigante com a especialização. Eu tinha um motor, meu motor era um da Driller grandão, não esqueço disso. A primeira coisa que eu abri, que eu vi, foi aquele motor. E nisso eu desabei, assim. Eu falei, eu não quero nunca mais mexer com isso. E além É porque a gente disso, começa até a pensar que é um sinal de Deus pra gente parar de fazer as coisas, porque a gente fala, cara, não é possível. Né? E a primeira Perder coisa que tudo. a gente. O mais fácil, na verdade, é você desistir, né? Você falar assim, ah, pô, já acabou com tudo. Vou limpar o que tem aqui, entregar o ponto e foda-se, vou seguir a vida. Mas aí depois eu respirei, aí veio aquela galera para ajudar a limpar, e eu vi que não era só eu que estava naquela situação, né? A gente tinha ali por volta de 10 colegas dentistas, entre consultórios e clínicas, né? Tinha uma clínica recém-inaugurada lá, tipo, muito linda, assim, que também acabou. E aí todo mundo começou a fazer vaquinhas, né? Então uma clínica A fazia uma vaquinha e divulgava para quem estava seguindo. Aí eu falei assim, pô, gente, é muito difícil. Igual, por exemplo, aí eu dou para você, aí eu dou para você, aí quem doa para todo mundo acaba que doa tão pouco que não doa para ninguém, né? Sim. Eu falei, acho que eu vou criar uma vaquinha unificada, chamar o pessoal, né? Fiz um grupo, falei, vamos montar uma vaquinha, ver o que a gente consegue arrecadar. Só dos dentistas ou mais? Não, aí eu fiz só dos dentistas ali, que aí eu pensei, se a gente conseguir um desconto, talvez, assim, numa empresa, né, que a gente possa conseguir comprar os materiais de novo, é mais fácil. E fiz. Aí eu falei, poxa, só a gente aqui em Itabirito é tanta gente para ajudar, por exemplo, quem conhece meu marido vai ajudar o comércio dele, Eu falei, então eu vou ter que começar a pedir uns Instagrams aí, que eu conheço, que tem mais gente, e mandei, assim, para vários, assim, que eu conhecia de Instagrams maiores e tal. Nem que seja para divulgar mesmo, que ajudaria. Só a Renata que compartilhou Você pra mandou gente. pra mim? Não lembro se eu cheguei a Mandou, mandar. Luiz, ela mandou pra porque você, essas você não coisas eu compartilhou. Eu não lembro, li, eu é recebi. brincadeira, Não, mas eu falando. recebi que teve uma época que também afetou lá no sul, as chuvas. sul. E aí eu recebi uns vídeos desses consultórios também, assim, Eu acho que acabados. eu lembro de você. Né? Eu não lembro se eu cheguei a Mas mandar. quando manda, eu divulgo Como- da vaquinha. Vamos dar uma olhadinha? o link. Entra lá no Não, Instagram. não vamos Não, mas eu nem sabia disso. Ela me falou isso Foi. ontem, Porque a né? gente recebe Foi tanta ontem. coisa e aí a gente vai replicando. E assim, é difícil até de filtrar também o que recebe, né? Porque muitas mensagens de saber ficam se é verdade. ou não. Até porque, né, se envolve uma doação, uma chave Pix, você fica até temeroso em compartilhar uma coisa que talvez não seja real. É. Verdade. E aí a gente foi nessa luta para poder tentar reerguer as coisas, né? Sim. A gente conseguiu da vaquinha na época 5 mil e pouco para 10 dentistas. Deu pra gente comprar, assim, umas 3 resinas. Sim. Mas a ideia, assim, da gente conseguir juntar todo mundo, também é a gente ter um pouco de noção de que, mesmo que todos sejam ali concorrentes, todo mundo estava no mesmo barco. E não existe isso, na verdade, né? Eu acredito muito nisso. Que essa coisa de, fulano é meu concorrente, não vou mandar paciente para ele. Fulano é meu concorrente, eu não vou lá na clínica dele, se ele pedir uma ajuda, eu não vou mandar um raio-x para ele me ajudar a olhar. Isso é uma grande bobiça. E assim, cidade do... Bobice é ótimo, né? É isso que eu ia falar, bobice. É uma das bobice. Juntou bobeira com burrice. É isso. Não, mas tem gente que fala bobice mesmo, né? É bobice. A gente usa muito lá em Minas, né? É bobiça mesmo. Ah. Porque acaba que não a classe, quanto mais desunida ela fica, mais a gente se enfraquece. E eu lembro que na época eu conversei até com o presidente do CRO de Minas, a gente conseguiu uma isenção na anuidade. Então, assim, foi bem legal a gente ter esse parâmetro e até fazer um network com dentista. Por exemplo, eu sou uma dentista nova, eu tenho 7 anos de formada. E eu fiz network com dentistas mais antigos, com 20, 25. E hoje em dia, se eu tenho alguma dúvida, eu tenho uma porta aberta
para eu conseguir fazer mandar um caso clínico para que ele me ajude. Então isso foi muito importante na época, sabe? Nossa, muito legal, né? E a concorrência, a gente muitas vezes manda paciente chato pro dentista concorrente. Então, aí você, porque tem que ter alguém que vai atender o chato, que você não consegue atender. Sim, aí você manda sim, pro vizinho, né? sim. Brincadeiras à parte, o que você falou é muito legal. Porque muitas vezes a gente olha esse mercado saturado, olha esse CIOSP, quanto de dentista tem no Brasil, e quanto que a gente tem que se diferenciar, que a gente tem que brigar, e a gente acaba mesmo que tratando assim, e tem os egos, né? Como tem ego na Muito. odontologia, meu Deus do céu. Meu Deus. Né? Assim, ego, eu não vou no seu programa, cagar. Então não vem, né? A quem vem? Vem gente legal. Né? E uma coisa Mas muito... a gente muito difícil não aceitar, né? Não, difícil, Vir assim. difícil. Tem que Geralmente ser uma o pessoal pessoa é bem chata, aberto, né? né? Mas então, eu digo, tem os egos, assim, cada especialidade, É. se você entrar, tem o cara Ah. que fala que isso é o certo, aí tem o outro que é o inimiguinho deles, e eles não se encontram, aí quando um olha no corredor do CIOSP, eles se cumprimentam, mas assim... Poxa, eu acho que eu já é tenho muito uma noção. estranho, né? É estranho, é muito ego, é muita gente. Sim. Né? Mas a gente deve, eu acho que a gente deve tratar a odontologia ou qualquer profissão mais como uma comunidade de, poxa, ele vai me ajudar nisso, e aí depois ele vai lembrar de você, ele vai mandar pra você também. Sim, Porque e ninguém isso faz tem tudo acontecido, hoje, né? Assim, e eu vejo muito nessa época que eu pensei, falei, pô, vou desistir do consultório, acabou, vou fazer endo delivery e tal. Eu falei assim, delivery. o que eu... na Enda é muito comum isso, né? A gente fazendo delivery. Aí eu falei assim, poxa vida, o que eu vou fazer? E aconteceu exatamente isso, sabe? A gente ter pessoas ali que foram os indicadores. Eu fiquei muito temerosa na época também, eu fiquei praticamente 4 meses sem atender. Para reconstruir o consultório, e nisso a gente muito, tipo, no aperto, porque o meu marido também, o comércio dele também tinha sido destruído. E aí eu falei, poxa vida, mas eu vou reconstruir. Aí eu tinha uma sociedade na época, o meu sócio desistiu, eu meio que peguei aquilo ali e falei, poxa, agora também é questão de honra, agora eu vou fazer. E eu fiquei com muito medo da questão dos pacientes. Eu falei, bom, os pacientes que eu tinha, muitos eram donos de comércio, então também para eles também deve estar apertado. Eu não atendo convênio lá no consultório. Então eu fiquei assim, vou ficar um tempo sem atender, os pacientes talvez vão esquecer de mim. E o que eu percebo é que quando a gente tem uma clientela assim, fiel, que a gente trata bem o nosso paciente, que a gente usa bons materiais, o paciente entende o valor da gente estar, por exemplo, num congresso desse, sair do mocho, vir estudar, aperfeiçoar, ele entende também que o serviço que ele vai ter ali é um serviço de qualidade. Então acaba que ele é um diferencial, né, dos dentistas. A gente fala isso aqui, a gente fala, cara, posta que você tá aqui, posta que você vai num curso, posta que você assistiu uma palestra. Eu quis trazer essa história porque, assim, eu achei ela uma história de muita superação, porque, assim, eu vi as fotos e eu vou dizer, tem muitas pessoas, eu não sabia que eu tinha sido a única que tinha te ajudado, mas, assim, tem muitas pessoas que elas mandam pedido de ajuda, desde paciente, não paciente de verdade, assim, pessoas que pedem tratamento. Tem gente que pede dinheiro. A gente recebe muito esses pedidos. Gente, tô precisando, tô sem comer. Tipo, como você passasse na rua, ou então só que assim, virtual. doutor, eu tô... mano, meu Pix é esse e tal. E a tipo, gente eu tô não sem sabe, o dente, né? Eu tô sem meu dente da frente, você pode fazer meu dente da frente? Aí na hora que você entra, eu já entrei em alguns pra tentar, tipo, ajudar. A pessoa é lá, tipo, de muito outro longe. estado. Então, assim, a gente fica meio assim... E eu acho que eu nunca te contei, quer dizer, eu nunca contei isso acho, pra ninguém. Eu caí num golpe uma vez que eu... publiquei uma ONG de cachorro, que eu sou apaixonada, né, por bicho, e aí fiz rifa pra ajudar, e não sei o quê, e eles postavam as coisas, vários artistas e artistas tinham ido lá e comprovar. Inclusive uma que tá no Big Brother, eu esqueci dela. Yasmin Brunet, foi uma das que foi, e não sei o quê. Todos caíram no golpe, né? Todos. E assim, tinha realmente uma ONG, tinha realmente os cachorros, tinha realmente tudo. A gente fez uma rifa, ajudou eles. Cara, acho que eu dei uns 15 mil reais pra eles. Nossa. Na época, porque a gente fez uma mega arrecadação. Eu fiz arrecadação com empresas de odontologia pra conseguir e tal. E aí, sei lá, alguns meses depois eu recebo no WhatsApp a mulher, a dona, sendo presa por desvio de dinheiro. Aí... por isso que a gente, toda vez que a gente fala de ONG aqui, a gente fala assim, ONG já sabe que é uma coisa errada. Mas não é, porque existem algumas pessoas, inclusive dentro de uma ONG, né, que a gente acredita que era séria,
e fazem isso. Então a gente fica com o pé atrás de ajudar. Mas no Muito. seu caso, cara, na hora que eu vi as fotos, sem Eu acho que eu brincadeira, tenho as fotos, depois eu vou procurar pra te mostrar. Não, eu não de- gosto nem de de ver muito. me dar um arrepio na espinha, menina. É, mas aquele negócio que você falou de Mariana era tipo aquilo, sabe? Que teve aquele. Aquele bar vermelho que fica. É, mas imagina, eu fiquei imaginando aquilo dentro do consultório, sabe? E, cara, era a parede, eram os equipamentos, tudo amassado. E hoje, Nossa, então? muito. Aí você reconstruiu, assim, Aí como é eu- que tá hoje? Hoje não tá igual do jeito que era antes, né? Mas eu consegui reconstruir boa parte. Eu tenho uma vontade ainda de trocar o piso, mas ainda assim, lá em Itabirito, quando chove, a gente ainda tem um problema ali de alagamento. Então, na Nossa. minha rua, um pouco mais pra frente, ainda sobe. Então, eu fico muito Mas vocês estão no temerosa. mesmo ponto? No mesmo ponto. Em Itabirito, não tem muito costume, assim, de ponto comercial, por exemplo, prédio. Os pontos... É uma cidade pequena, rua, interior. consultório na rua, assim, Isso. porta da rua. E o meu ponto lá é um ponto muito bom, já é um ponto bem consolidado, sabe? E aí a gente conseguiu reconstruir, consegui comprar meu motor de novo, meu localizador. E aí fui trabalhando para ir trocando e melhorando os equipamentos, né? Então Tudo hoje... com cheirinho de novo. Tudo né? com cheirinho de novo, né? A cadeira a gente conseguiu trocar a placa, a gente conseguiu aproveitar a estrutura dela. O compressor não teve jeito, né? Não tem como, porque entra na ventoinha, terra, lama, não dá certo. Mas a gente conseguiu reconstruir, trocar o estofamento, tá ótima, bonitinha lá. Ai, Ó, que se bom. você quiser ajudar, então, a gente nem trouxe você pra isso, né? Mas assim, eu não sabia que você ainda não tinha reconstruído exatamente tudo e talvez os outros dentistas também não, né? Porque isso Às faz vezes quanto alguma tempo? empresa, né? Tem, na verdade, É, esse ano, empresa. esse ano fez 2 anos, dia 8 de janeiro Olha. fez 2 anos. Caraca, 2 Tem anos um já. ano e meio que a gente voltou ativa lá. Gente, mas é muito pesado. Foi. Você sabe que lá no consultório, a gente fala assim, ah, mas na minha cidade não tem enchente, isso não acontece, meu ponto não acontece. O consultório que eu trabalho é um ponto que não enche. Sabe o que aconteceu um dia? Ah, E não faz pouco tempo, foi, sei lá, menos de um ano. A gente tem o filtro de água, né? E de madrugada desmoronou a prateleira do filtro, caiu, porque tá fazendo um prédio do lado, eu acho que pelo movimento, vibrou. caiu. O filtro caiu, a mangueira ficou ligada a noite inteira, virada pra cima, porque a mangueira... E alagou o Mandou. consultório. Só que, tipo, não, assim, graças a Deus, não perdeu nada, porque é um consultório de rua. Quer dizer, perdeu, assim, livros que estavam na recepção, Molhou as revistas caras, molhou. sabe? Não é caras, eram umas Isto revistas é novas. de Isto é de 2008. Veja de Não, 2000. Pior que a nossa recepção tem uns livros, aqueles livros de fotografia, Ah, sabe? aqueles livros legais. Lindos. É. E tinham vários livros desses numa mesinha, assim, perdeu tudo. A água subiu, assim, mais ou menos, sei lá, uns 15 centímetros. E aí, os fios do computador estavam embaixo da já água. A faz gente um achou que ia estrago. perder o computador, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas, assim, qualquer um tá sujeito a alguma coisa. E, assim, quando que a gente ia imaginar? Sabe? Que a Desastre prateleira. natural. Até Não, nessa. E Até uma tá cada, dica, vez mais, assim, tá cada vez mais frequente uma, agora, né? uma dica legal que o técnico me deu na época, toda vez que terminar de usar a cadeira, né, sempre desliga ela. Lá no consultório, hoje em dia, eu fiquei tão neurado que eu desligo até no padrão, assim. Sim. Que é isso? Ele falou que é tipo uma geladeira, assim. Se Sim. molhar, ainda dá pra lavar, esperar secar e Sim. reza, né, pra Sim. voltar à vida. É. Mas também é um costume que eu, por exemplo, eu não tinha, né? Eu terminava de atender, colocava ela no zero e ia embora. E até como ela fica muito baixa, né? Em caso de um alagamento assim que não seja por chuva, né? É uma dica legal para ajudar a salvar aí o equipamento. Na verdade, os técnicos até indicam a sempre deixar a cadeira no alto quando você não tá usando por causa da mola, do motor, pra não sei lá fazer o quê. pressão, né? Pra sempre deixar a cadeira no alto, a gente tem esse costume, a gente levanta as cadeiras e deixa no Liga. alto. e desliga tudo. É isso aí. Aham. Né? Porque Deixa só o vai que alarme molha, ligado. né? Eu levanto até o pedal agora. Deixa até o pedal levantar. E aí, Desespero. será que você tentou ver negócio de seguro, alguma coisa Sim, assim? aí Vale a agora- pena. Tem o Pra não seguro, acontecer de novo, né? só que o seguro também ele É é muito muito caro. restritivo. Não, até que não é caro, mas ele é um pouco restritivo com a questão Não tipo cobre desastres enchente. naturais. É. É igual carro. Tem o negócio do Igual carro. carro. Então, assim, a gente fez pra gente ter um pouco mais de paz, né? Mas ainda assim é uma coisa que se acontecer, a gente sabe que a gente tá sujeito a acontecer. E nisso, quando eu falo assim, que foi o centro de Itabirito tomada, assim, foi o centro todo. Se eu fosse um pouco mais pra cima, se eu achasse um ponto mais pra baixo, ainda assim pode acontecer, né? Sim.
Então Sim. é rezar e orar bastante Mas que bom que você colocar conseguiu. umas barreiras na porta. na porta. Alguma Que coisa bom que você assim. conseguiu Metal. se levantar. É uma drenagem, sei lá, mas não é só água, né? Esse que é o problema. Vem Vem lama. todo o lixo, E assim, lama. não é só da rua, por exemplo, né? Os ralinhos, né, do esgoto também Se sobe. subia. É um Não, desastre, sobe tudo, assim, né? mesmo. Que você enche conta. até embaixo do chão. Enche, Enche o vem de esgoto e baixo, levanta tudo. né? Vem. E assim, a força d'água é uma coisa incrível. Você viu as fotos, né? As cadeiras, assim, da recepção. Vamos Eu nunca revirar. imaginei que a água tivesse essa força toda, né? É. Ficou tudo revirado, É. assim. Meu Deus. Bom, Gente, mas nosso conseguiu, tempo conseguiu se reerguer. Parabéns. Boa sorte Amém, ainda. obrigada. Né? A gente vê, você não deve ser a única que passou até por esse tipo de problema, mas muita gente vai se identificar. eu acho E é que legal assim, ouvir a história dela, né? A gente pra quis trazer trazer- ela pra mostrar que, poxa, quanta coisa pode acontecer não, com a é que gente. assim, né? eu quis trazer essa história, porque às vezes acontece uma coisa no consultório, tipo, quebrou um compressor. Que vai acontecer, né? Ou, sei lá, rasgou o meu mocho. Uhum. E a pessoa fala, ai, que saco, não sei o quê. E aí, às vezes, quer desistir por um negócio. Muito, né? Sabe? E assim, Tão olha o que pequeno. aconteceu e assim, e olha que ela conseguiu se reerguer. Então, assim, a vida é isso, sabe? A gente tem que sempre ir superando as expectativas, os percalços da Percalços, vida, Desafios. pra gente conseguir chegar mais pra frente. Então, parabéns pela sua superação. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E é isso, gente. Esperamos vocês no próximo programa. Já assista aí. Vai na Tchau. sequência.